Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bom dia, amigos. Bom dia mesmo. Hoje nós iremos ler o livro de Lucas, no capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19, que trata da necessidade de nós termos a comunhão com Cristo para estarmos sempre prontos a Ele nos ouvir. Sim, estarmos em comunhão com Ele para que Ele nos ouça. No passado, presente, quando aqui Ele estava, era face a face. Hoje, nós temos que suplicar pela fé, pela certeza de que Ele está conosco, nos ajudando, nos orientando, ditando para nós como devemos seguir a nossa vida. Portanto, vamos ler Lucas, capítulo 17, versículo de 11 a 19, que diz: Aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. 12. E entrando numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Por que pararam de longe? Uma interrogação. 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Ficaram limpos. 15. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. 16. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estavam os 9? 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. 19. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se algum pregador, se você não lhe disser, se você não tiver fé, a minha fé vai lhe curar, é enganador, é mentiroso. A sua fé é que vai lhe curar. A sua fé em quem? No pregador? No mensageiro? Não. A sua fé é em Jesus Cristo, Senhor e Salvador da humanidade, o Filho do Deus verdadeiro e todo-poderoso. Como foi lido, nos mostra esses textos, não é? Como a nossa atitude diante de Deus define a profundidade e a plenitude. E ele nos diz: operando eu, quem impedirá? Ele é poderoso. Os 10 leprosos foram abençoados. Foram abençoados por quê? Porque procuraram Jesus. Está no versículo 12. Eles procuraram, eles voltaram-se para Jesus e clamaram. E por quê? Porque eles sabiam que Jesus poderia curá-lo. Ainda no versículo 12. Eles sabiam que eram impuros, por isso ficaram distantes, gritando, porque eles pensavam que poderiam contaminar Jesus, se preocuparam com o próximo. Mas Jesus não seria afetado pelas enfermidades.
Sabiam que eram impuros e que deveriam ficar distantes. Clamaram mais alto que podia por misericórdia e não exigiram nada. Versículo 13. Portanto, meu amado, nós não podemos exigir nada do Senhor Deus. Ele nos dá tudo segundo a nossa fé. Vinde como estás, toma a tua cruz e segue-me. Jesus não promete nada, ele nos dá. Ele deu a cura àqueles leprosos porque eles pediram. Eles viram que o Senhor tem poder, eles acreditaram. Eles confiaram e o Senhor derramou a bênção. Hoje, neste dia, você poderá ser curado da sua enfermidade. Você poderá sair da sua situação financeira difícil em que você se encontra. Você poderá sair de toda e qualquer situação em que esteja lhe causando danos físicos, morais ou espirituais. Os 10 leprosos foram abençoados porque eles acreditaram, porque eles confiaram, porque apesar de saberes que outros foram curados de lepras, imediatamente eles, apesar da decepção, receberam a cura ali, porque eles poderiam ser decepcionados, mas não foram. Foram correspondidos à sua solicitação, ao seu pedido. Portanto, meu amado, desfrutemos plenamente as bênçãos de Deus e devemos também reconhecer e agradecer. A primeira bênção do dia deve ser agradecida. Senhor, te agradeço, Deus, por ter vencido a noite. É a primeira bênção, é o despertar, o acordar. Muitos não acordaram. Muitos continuarão no sono eterno ou na morte eterna. E outros dormiram, não acordaram para a vida eterna. Como aqueles leprosos, 9 não voltaram para agradecer. Dentre nós, que já acordamos, e aqueles que ainda estão a dormir, muitos não acordarão. Muitos despertarão, levantarão, sairão correndo para os seus afazeres diários e esquecem de agradecer ao grandioso e poderoso Deus o direito da vida. Ele que nos cura. Apesar de terem recebido a ordem de Jesus para irem ao sacerdote serem curados, sem serem curados, né? Jesus vai, te apresenta aos sacerdotes. Pela fé, eles foram curados. E aconteceu, meu amado, está no versículo 14, ficaram curados todos eles. Portanto, meu amado, devemos desfrutarmos plenamente das bênçãos de Deus, porque nós somos agraciados. Aqueles que não amanheceram e que ainda não estão dormindo, mas não irão despertar, já não terão mais. Após a morte segue-se o juízo. E há 2 caminhos. Hoje mesmo disse Jesus àquele bandido na cruz do Calvário: estarás comigo no paraíso. Os outros irão para o Hades. Lembram também do mendigo, do pobre e do rico? Ambos morreram e um estava no Hades e o outro no paraíso. E ele clamou: Pai Abraão, permite que Lázaro passe um dedinho molhado de água nos meus lábios. Não pode. Não tem mais volta. Não tem retorno. Não tem reencarnação. Tudo é agora. Se você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você estará no paraíso e for fiel.
você estará no paraíso. Apenas um dos leprosos que receberam a bênção, aquela bênção foi material, mas muito mais espiritual, porque a sua cura, né, foi pela fé. A cura foi física, mas a transformação foi espiritual. Ele reconheceu que sua cura tinha sido um milagre e que não deveria continuar a caminhada como se nada tivesse acontecido. Está no versículo 15. Entendeu que o lugar de quem foi curado por Jesus é aos pés de Jesus, em atitude de gratidão e adoração. Versículo 16. Ele agiu de acordo com suas convicções, independente da maioria que se foi, sem dar o retorno ou a atenção devida àquele que os curou. Ele agiu com a consciência, com a gratidão. Como você manifesta as gratidões, manifesta a sua gratidão das bênçãos recebidas das mãos de Deus? Como? É muito importante que nós conheçamos a verdade e a verdade nos libertará. Ontem assisti no YouTube um artista da Globo confessando que ele não acreditava, que ele duvidava, mas no leito ele clamou e Deus o ouviu e o curou. Então, meu amado, é tempo de arrependimento, é tempo de salvação, porque Jesus está voltando. Há uma bênção gigantesca para você, mas tudo depende de você. Não depende do seu filho, da sua esposa, do seu vizinho, do seu amigo, depende de você. É a sua fé que irá lhe tirar das trevas deste mundo cão para um mundo iluminado por Jesus. Meu amado, sempre manifeste, sempre mostre-se grato ao Senhor Jesus no despertar, no deitar. Vencemos uma noite, agora temos um dia para vencer. Gratidão, reconhecimento. Reconhecimento é muito importante. Quando voltamos aos pés de Jesus, em gratidão, em adoração, devemos dedicar os nossos serviços, porque muitas bênçãos nós receberemos aos pés de Jesus. Então, meu amado, vamos meditar, vamos nos transformar e nos entregarmos a este Deus Todo-Poderoso, que deu o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, e nós termos vida e vida eterna. Então, meu amado, antes de sair, antes de encerrar esta live, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Existe material, existe base, existe um alicerce infinito. As provas acontecem diariamente, as profecias se cumprindo. Portanto, meu amado, só Jesus entre o céu e a terra tem poder para salvar. Não ponha nada diante da sua face para falar com Deus. Converse com Deus face a face em espírito, porque em verdade Ele estará diante de você. E se você já é um cristão, Ele estará no seu coração.
lhe ouvindo, lhe ajudando, lhe protegendo, lhe respondendo às súplicas. Confiar só em Jesus. Portanto, meu amado, se você sentiu o desejo de aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, procure uma igreja tradicional. Não vá para essas igrejas modernas, porque elas estão contaminadas. Um grande número delas. Não estou generalizando, mas é preciso ter cuidado com o evangelho que você está seguindo. Existem muitos pastores que não são cristãos. São anticristãos, são os falsos profetas que estão aí. Portanto, prepara-te conscientemente, verdadeiramente, em espírito e em verdade, para servir a este grandioso e abençoador Deus. Amados, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém, em nome do Senhor Jesus. Amém.